lado, eu não sei por onde seguir. Estás tu me faz frio, minhas forças eu perdi. Os que eu amava partiram, meu caminho perdeu o sentido. Ao chorar no escuro percebi, havia alguém ali. Você estava ali. Já nasceu outro dia, posso levantar e viver. Descobri teu sorriso, encontrei motivos pra ver. Na fraqueza achei tua força, no vazio achei teu abraço. Eu pensei estar só, mas percebi, havia alguém ali. Você estava ali. Na fraqueza achei tua força, no vazio achei teu abraço. Eu pensei estar só, mas percebi, havia alguém ali. Você estava ali. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Boa noite, nós estamos aqui para te cumprimentar com a paz do Senhor e dizer que é uma alegria esta oportunidade que o Senhor nos concede de podermos juntos cultuarmos ao seu nome, juntos adorarmos a Deus, em meio a toda essa crise, em meio a todas as dificuldades, nós podemos crer que o nosso Deus está conosco. E por isso nós nos alegramos e queremos dedicar a Ele, através desse culto, a nossa gratidão e o nosso louvor. A palavra do Senhor, no Salmo 102, no versículo 11 e 12, diz: os meus dias são como a sombra que declina e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Esse é o nosso Deus, o Deus que permanece para sempre, o Deus que está conosco em todo o tempo. E nessa hora eu quero te convidar nessa noite a estar orando e agradecendo a Deus, porque mesmo em momentos em que você sente que a sua vida é como a erva que vai secando, o Senhor é aquele que de geração em geração permanece. É Ele que é a água da vida, Ele que derrama a água da vida sobre nós e nos faz brotar e renova-nos. Então nessa noite, feche os teus olhos, vamos estar convidando ao Senhor para que esteja em nossos lares, para que receba o nosso louvor e a nossa adoração. Pai, Tu és bom, como diz a Tua palavra, a Tua misericórdia dura para sempre. Nós queremos Te exaltar nessa noite, Pai, porque a Tua memória permanece para sempre. Porque Tu és o mesmo ontem, hoje e será todos os dias da nossa vida e será sempre em toda a existência, Pai. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, Te convidar. Senhor, receba este culto, Pai, que prestamos a Ti nessa noite. Receba, Senhor, a adoração que é dada
Ti. Senhor, a nossa vida é para Ti. Este culto, Senhor, cada louvor, cada palavra, Senhor, em exaltação e adoração ao Teu nome. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno, só o Senhor é graça, e essa graça, Senhor, tem sido sobre nós. Essa misericórdia a cada dia tem se renovado sobre nós. Em nós, Senhor, nós podemos dizer que se cumpre a Tua palavra. Senhor, a Tua graça tem nos alcançado. Misericórdia a cada manhã, Senhor, se renovado sobre nós. E nós nessa noite, Pai, queremos oferecer este culto ao Senhor em gratidão, em devoção ao Deus que Tu és, ao único Deus, ao único e eterno e maravilhoso Deus. Receba, Senhor, e se faça presente em cada lar, em cada vida, Senhor, que está nessa hora cultuando ao Senhor, a cada vida que está nessa hora mesmo diante da dificuldade, levantando, Senhor, a sua voz em adoração ao Senhor, somente porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é digno. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Glória a Deus.
nós te agradecemos por isso, Jesus. Nós te agradecemos. Muito obrigada. Aleluia, Jesus. Amém, amados. As promessas de Deus são muito grandes na nossa vida, não é? E nós lembramos que no primeiro estudo, nós estamos hoje no nosso culto de estudo, dando sequência, e no primeiro estudo que nós ministramos sobre santificação, nós falamos sobre isso, né? Que a santificação é tão importante na nossa vida, porque na santificação está a nossa vitória, na santificação está o poder de nós vermos o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. As promessas são inefáveis, as promessas são grandiosas, mas a nossa santificação determina o vermos ou não essas promessas cumpridas na nossa vida. Então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre santificação. Nós vamos estar falando algum tempinho sobre santificação. Tamanha é a importância da santificação, que nós vamos estar falando durante algumas quarta-feiras. Nós já falamos 3 quarta-feiras, né, sobre santificação, e hoje nós vamos estar concluindo a parte do estudo que fala sobre os meios que Deus deixou para que nós viéssemos alcançar a nossa santificação. Deus exigiu de nós que nós fôssemos santos, como Ele é. Ele disse, sede santo, porque eu sou santo, mas Ele deixou meio para que nós chegássemos a essa santificação, para que nós viéssemos a alcançar. Na primeira semana que nós falamos sobre esse tópico, nós falamos sobre a palavra, que foi o meio que Deus deixou para a nossa santificação, que na palavra nós encontramos aquilo que nós precisamos para purificar, para santificar as nossas vidas. E semana passada nós falamos sobre o poder do sangue de Jesus, como meio também para alcançarmos a nossa santificação. Falamos também sobre a confissão dos nossos pecados, que é indispensável para uma vida santificada na presença de Deus. Se não existe confissão de pecado, não existe santificação, Nós falamos isso semana passada. E também falamos sobre a oração, que é uma arma também poderosíssima que Deus deixou para que nós estivéssemos utilizando para estarmos no nosso processo de santificação, amados? Santificação é um processo. Santidade é um estágio adquirido, mas a santificação sempre será um processo na nossa vida. E, então nós já falamos sobre 4 tópicos, sobre 4 pontos, meios que Deus deixou para alcançarmos a salvação. E hoje nós estaremos falando do 5º e o 6º ponto. Você que estava anotando aí na sua casa, os pontos que você tem, os meios que você tem para buscar essa santificação, você que deseja, você que almeja, você que busca uma vida de santificação na presença de Deus, uma vida santificada, uma vida que agrada o coração de Deus, uma vida que gera prazer no coração de Deus, uma vida que pode ouvir Deus falar, como falou a respeito de Jesus, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você que deseja ter essa vida, na presença de Deus, siga esses pontos, esses meios que nós estamos dando para você alcançar esse nível, para que Deus tenha prazer na sua vida, porque uma vida em santificação, Deus tem prazer. Então, o 5º ponto que nós vamos estar falando hoje, que é o meio de nós alcançarmos a nossa santificação, é nós buscarmos termos a mente de Cristo. Nós precisamos buscar ter a mente de Cristo. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8, nos fala assim, porque falar inteiramente de Cristo, amado, ao mesmo tempo que parece uma coisa fácil, é uma coisa muito complexa, porque ter a mente de alguém que nunca pecou, aos nossos olhos às vezes parece que é muito difícil, Mas nós precisamos ter a mente de Cristo. E Filipenses nos diz assim, a partir do capítulo 2, a partir do versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Então não é uma opção, amado, nós precisamos ter. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Amém? Então nós precisamos ter a mente de Cristo. A palavra nos diz no primeiro versículo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. E quando nós falamos de sentimento,
a nossa mente, ela rege muito os nossos sentimentos. Aquilo que nós pensamos, nós vamos estar vendo isso na próxima semana também, mais detalhadamente, mas aquilo que nós pensamos influencia demais nas nossas ações. Então, nós precisamos ter a mente de Cristo. Aí, para um pouquinho agora, eu vou te dar um tempinho para você tentar trazer na sua mente como você acha que era a mente de Cristo. Vou te dar esse tempinho para você pensar. Como é que você acha que era a mente de Cristo? Em quem que Cristo pensava quando esteve aqui na Terra? Não estou você ter a mente de Cristo que está lá no céu, não. O Cristo, Filho de Deus, que desceu da Terra e assumiu a forma de homem. Se humilhou e desceu, como nós lemos aqui. E assumiu a forma de homem. Como era a mente deste homem? Porque é essa mente que Filipenses, que a carta de Paulo aos Filipenses diz que nós precisamos ter. Essa mente de Cristo. Eu tive parada assim também pensando sobre isso, né? E assim, algumas características que a gente pode ver na mente de Cristo. O primeiro texto já fala. A mente de Cristo era uma mente humilde. Cristo não era soberbo. Cristo não era orgulhoso, né? Nós podemos ver que a própria palavra nos diz que ele aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo e fazendo-se semelhante ao homem. O versículo anterior, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se. Essa minha tradução diz aniquilou-se, mas tem uma tradução que diz que ele se humilhou, né? Ele se anulou para ter a forma de Deus. Então a mente de Cristo era uma mente humilde. Cristo tinha uma mente amável. Cristo conseguia amar seus inimigos. Cristo conseguia amar aqueles que os perseguiam. Cristo conseguia amar aquele que o humilhava. Aquele que falava mal contra ele. Que falava que ele tinha demônios. Um homem santo, um homem que nunca pecou, era acusado de ter demônio. Mas a mente dele era amável. E a maior prova disso, a maior prova da mente amável que Cristo tinha, foi lá no Calvário. Quando ele fala para o Pai assim, Pai, não lhe impute esses pecados. Pai, eles não sabem o que fazem. Eles não têm noção do que eles estão fazendo, então não coloca sobre a vida dele o peso desse pecado. Olha que mente esse homem tinha. A mente de Cristo era uma mente sadia, a mente de Cristo era uma mente sincera. Jesus não pensava mal das pessoas. Jesus não julgava, Jesus não condenava. Nós não vemos Jesus condenando, a gente não vê Jesus acusando. Jesus ensinava. É diferente. Jesus ensinava as pessoas. Então, para mim, essas são algumas características da mente de Cristo. E existem várias outras. Eu tenho certeza que você deve ter pensado em algumas outras coisas aí que fazia parte da mente de Cristo. Então, nós precisamos, se nós queremos andar num processo de santificação na nossa vida, nós precisamos começar a buscar a ter essa mente de Cristo, a ter uma mente humilde, não pensar de mim mesmo mais do que convém. Quantas vezes, né, amado, nós nos sentimos tanta coisa, nós nos achamos tão bons, tão superiores aos outros, né? Olhamos para as outras pessoas como se elas fossem inferiores a nós. Eu sei mais. Eu falo melhor, eu canto melhor, eu oro melhor, eu faço isso melhor, né? Nós não temos uma mente humilde de considerar o meu irmão superior a mim, como a palavra diz, né? Considere cada um seu irmão superior a si mesmo. Eu preciso olhar para o meu irmão e ver características neles que sobressaem a mim, que são melhores do que eu. Porque eu até posso ser melhor do que alguns em algumas coisas, mas existe sempre alguma coisa em alguém que supera o que eu sou. Então nós precisamos buscar ter essa mente de Cristo, amada. E a mente de Cristo era uma mente brilhante. A mente de Cristo era uma mente sábia. Né? Nós precisamos buscar a sabedoria que vem do alto. Nós precisamos ter uma mente ocupada pelas coisas de Deus. A gente vê, amado, que durante os 3 anos que Jesus andou aqui na terra, a mente de Jesus foi ocupada, né? Jesus viveu 33 anos, perdão. Jesus viveu 33 anos aqui na terra. Mas nos 3 anos de ministério, ele entrou no ministério aos 30 anos, e com 3 anos de ministério foi o ministério mais curto, né?
e mais brilhante que nós ouvimos falar. Às vezes a gente tem um ministério tão longo e não consegue fazer a metade do que Jesus fez em 3 anos. A metade já, se eu conseguisse fazer a metade, eu já estaria feliz, né? A gente não consegue fazer nem a terça parte daquilo que Jesus fez em 3 anos, né? Nesse ministério brilhante, porque a mente dele era uma mente brilhante, e a mente de Cristo, amada, era uma mente brilhante porque ela era ocupada com as coisas do alto. Né? No próprio livro de Filipenses, capítulo 4, no versículo 8, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Amado, a mente de Cristo era exatamente assim. Ele pensava naquilo que era verdadeiro, naquilo que era honesto, naquilo que era justo, naquilo que era puro, né? Como eu falei, naquilo que era amável. E é essa mente que nós precisamos ter. Aquilo que é de boa fama, é isso que precisa ocupar a nossa mente. Mas aí eu paro e pergunto assim: o que tem ocupado a minha mente? No que eu tenho pensado, amado? Quanto tempo às vezes a gente ocupa a nossa mente com tanta coisa? Quer ver um teste? Qual é a primeira coisa que você pensa quando você acorda? Qual é a última coisa que você pensa quando os seus olhos vão se fechar à noite? Aí a gente consegue analisar se nós temos ou não a mente de Cristo. Se nós estamos buscando ou não essa mente. Porque a mente de Cristo, ela era ocupada todo o tempo com as coisas concernentes ao Pai. Lembra que com 12 anos Jesus estava lá no templo, discursando com os mestres, com os doutores da lei, acerca das coisas do reino? Com 12 anos de idade. Ele estava lá discursando, e quando a sua mãe chega e cobra dele por que ele fez aquilo, ele diz que ele estava ocupado com o quê? Com aquilo que dizia acerca do seu pai. A mente dele sempre foi ocupada com as coisas do reino. E para nós termos a mente de Cristo, nós precisamos ocupar a nossa mente com as coisas concernentes ao reino de Deus. E se nós queremos saber o que é concernente ao reino de Deus, decore o versículo de Filipenses 4:8. Isso é concernente ao reino de Deus. Isso que deve ocupar a nossa mente. Nós precisamos ter a mente de Cristo, amado, se quisermos andar num processo gradativo de santificação. Se a nossa mente não passar a ser uma mente pensante, pelo menos parecida com a de Cristo, nós não vamos conseguir uma vida de santificação na presença de Deus. Amém? Então, o 6º ponto, esse foi o quinto meio que Deus nos deixou, nós buscarmos ter essa mente de Cristo. E acima de tudo, a primeira coisa que nós precisamos buscar, né, nessa mente de Cristo foi a humildade que Cristo tem. Porque quando nós somos humildes, amado, nós vamos muito mais longe. A arrogância não leva ninguém a lugar nenhum. Mas a humildade te faz galgar alturas, né? Então nós precisamos ter essa mente em nós. E o 6º ponto, que é o último ponto para fechar esse tópico do estudo, né, meios para alcançarmos a santificação, é nos enchermos do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós não podemos ter um pouquinho do Espírito Santo. Nós não podemos sermos pela metade pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. João 16, o Evangelho de João, capítulo 16, verso 7 e 8, versículo 7 e 8, nos diz assim: todavia, digo-vos a verdade. Uma outra coisa que existia na mente de Cristo era a verdade, né, mãe? Não existia mentira. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Era necessário que Jesus fosse para que o Espírito Santo viesse para nos convencer do pecado, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. João 14, versículo 26, o mesmo livro, né? Um capítulozinho nosso, nós estamos na mesma página que eu estava. 26 nos diz assim:
Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo, que o Pai enviou, nos ensinará todas as coisas. Amado, então nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Precisamos transbordar desse Espírito. Primeiro porque esse Espírito é que vai nos convencer do pecado. Lembra que nós falamos que um dos meios para alcançarmos a santificação é a confissão de pecado? Mas quem é que me convence que pequei? O Espírito Santo. O homem natural, ele nunca é convencido de seu pecado. O homem natural não consegue alcançar esse nível de ser convencido de que pecou. O que nos convence do pecado é o Espírito Santo de Deus. Por isso nós precisamos ser cheios desse Espírito, porque ele é o nosso ajudador. Ele vai nos ensinar, ele vai nos mostrar o caminho, como diz esse versículo que nós lemos. Né? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Amado, quantas vezes nós precisamos, em certos momentos da nossa vida, lembrar o que diz a palavra de Deus para que nós não venhamos a pecar. Né? Quando nós falamos sobre a palavra, nós falamos sobre isso. A importância de nós conhecermos a palavra, porque nós vamos precisar lembrar em muitas ocasiões na minha vida, em certas decisões que eu preciso tomar, em certos atos que eu vou praticar, eu parar e falar assim, o que a palavra de Deus me diz sobre isso? E sabe quem é que vai me lembrar essa palavra? O Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo é o meu ajudador. Por isso que o Espírito Santo é aquele que me conduz. Por isso que eu preciso ser cheia dele, eu preciso estar repleta desse Espírito Santo. Para que eu possa aprender a palavra, para que eu possa lembrar dessa palavra, para que a todo momento que eu vier a pecar, o Espírito Santo me convencer de que eu pequei. O Espírito Santo me dizer, você pecou, e isso gerar um convencimento na minha vida, de maneira tal que eu me arrependa e confesse esse pecado. De maneira tal que eu venha a me redimir desse pecado na presença de Deus. Porque é o Espírito Santo que aperfeiçoa essa santificação em nós, amado. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que a nossa santificação venha a ser aperfeiçoada. Sozinho, você e eu não conseguimos. Sem a ajuda do Espírito Santo, nós não conseguimos andar no processo de santificação. Não vamos nunca chegar à estatura de varão perfeito, não vamos nunca chegar a ser santo como Deus é santo. Nós precisamos desse Espírito, nós somos totalmente dependentes desse Espírito. Esse Espírito tem que acordar com a gente, tem que trabalhar com a gente, precisa almoçar com a gente, precisa ir na rua com a gente, precisa ir para a escola com a gente, precisa dormir com a gente. Esse Espírito Santo tem que estar conosco todo tempo. E não pode ser só um pouquinho, hoje eu quero só, né? Às vezes, quantas vezes você chega para almoçar e você fala assim, eu não estou com fome hoje, vou comer só um tiquinho, né? E come só aquele pouquinho. O Espírito Santo, a gente não pode querer só um pouquinho dele, nós precisamos ser repletos dele. Nós precisamos ser cheios, precisamos ter fome desse Espírito todo dia. Sabe aquela fome que às vezes você chega em casa e que põe um prato e você chega e fala assim, caramba, parece até prato de peão, né? Porque quem trabalha em obra acaba queimando energia demais e acaba comendo mais para repor energia. Não estamos criticando, amado, não estamos fazendo crítica nenhuma a esse tipo de pessoa. Mas tem pessoa que come com vontade, né? Eu gosto de ver gente que come com vontade. Eu já comi, hoje em dia não como mais não, né? Come com vontade, né? E é assim que nós precisamos conviver com o Espírito Santo, ter vontade dele, estar sempre cheio dele. Sabe quando você acaba de comer e fala assim, tô cheio. É assim que a gente tem que viver todos os dias com o Espírito Santo, porque ele nos ajuda a aperfeiçoar a nossa santificação. Ele nos ajuda nessa caminhada, né? E o Espírito Santo é que nos ajuda a vencer o mal. Nós precisamos desse Espírito porque ele nos ajuda a vencer o mal. Amado, como eu sempre falo, a tentação na nossa vida, ela vem todo dia. Se você me disser que hoje eu não fui tentado, eu vou me assustar. Você pode até não ter pecado, mas tentado, nós somos todos os dias. Nós somos tentados
quando estamos andando na rua. Nós somos tentados a ouvir uma notícia na televisão. Todo momento, ao ouvir alguém falar alguma coisa, nós somos tentados. Nós podemos até não pecar, mas nós somos tentados a pecar. Né? E o Espírito Santo é que nos ajuda a vencer esse mal. Sem o Espírito Santo, amado, o pecado vem, nos rodeia e nos traga. Mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo, ele nos ajuda a vencer o mal. Quando nós vemos o mal, nós já conseguimos detectar de longe que aquilo ali não serve para mim. Isso aí não faz parte da minha vida. Isso não me convém. Por quê? Porque eu estou cheia do Espírito Santo e o Espírito Santo já acendeu a luzinha dizendo assim, ó, sabe aquele gibizinho que a gente lia quando era pequena, aqui, quando eles tinham uma luzinha que ficava assim do lado dizendo, né, que eles estavam pensando? Né? O Espírito Santo faz assim conosco. A hora que a gente vê o pecado, se nós estamos cheios do Espírito Santo, essa luzinha já acende assim, dizendo, opa, não segue por aí não, porque isso aí é caminho de queda, isso aí é caminho do mal, você vai pecar, você vai me entristecer. Então o Espírito Santo nos ajuda a vencer o mal e por isso é que nós precisamos estar cheios desse Espírito. Precisamos estar cheios do Espírito também porque ele nos ajuda a transformar a nossa santificação em obras. Mas não adianta eu ser santo para mim mesmo. Deus não me chamou para ter uma vida de santificação para mim. Deus me chamou para santificar a minha vida, para ser bênção na vida de outra pessoa. Nada que Deus me dá, ele me dá para uso próprio. Nós é que somos egoístas, tomamos posse daquilo que Deus nos dá e usamos para o nosso próprio bem. Mas tudo que Deus me dá, principalmente a nível espiritual, tudo que Deus me dá vai ser sempre para que eu use em prol de alguém, em prol do reino dele, em prol de uma vida. Então, o Espírito Santo nos ajuda a transformar a nossa vida de santificação em obra. Porque o que adianta, amada, eu me santificar na presença de Deus, me tornei santo como Deus é santo, mas sou incapaz de estender a mão para abençoar o meu irmão. Sou incapaz de estender a minha mão para levantar alguém que caiu. Sou incapaz de me desgastar pelo reino de Deus. Não vou fazer porque isso é muito cansativo. Não, isso está fora. Não, isso está fora de propósito. Eu fazer isso domingo à tarde ou no sábado, não. Pelo amor de Deus. Não. O que adianta uma vida santificada se essa santificação não for transformada em obra? E é o Espírito Santo que nos ajuda a transformar essa santificação em obra. Por isso nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. E nós precisamos do Espírito Santo também, porque ele nos ensina a usar o poder da palavra e do sangue de Jesus para orarmos para a nossa santificação. Então, para que eu venha alcançar todos os outros tópicos que eu falei, a palavra, a confissão de pecado, o poder do sangue de Jesus, a oração, para eu ter a mente de Cristo, eu dependo única e exclusivamente da ajuda do Espírito Santo. Mas preste atenção no que eu estou falando. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Ele não vai fazer sozinho. A palavra diz, esforça-te que eu te ajudarei. Então o Espírito Santo é o meu ajudador. O Espírito Santo não é meu empregado. Ele não vai fazer por mim. Ele vai fazer junto comigo, me ajudando a alcançar tudo isso. Então, se eu quero usar o poder que existe na palavra de Deus, se eu quero usar o poder que há na oração, se eu quero desfrutar do poder do sangue de Jesus, se eu quero me arrepender dos meus pecados, eu dependo da ajuda do Espírito Santo. E ele está disponível. Porque o texto que nós lemos diz que ele viria exatamente para isso. Né? João 16, nós lemos, né? João 16, o versículo 8. Deixa eu me achar. Não, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Né? Ele veio exatamente para ser o Consolador. E o Consolador é aquele que ajuda, é aquele que ampara, é aquele que sustenta. Essa é a função do Espírito Santo. E ele veio para isso. E muitas vezes nós temos anulado essa função do Espírito Santo. Nós temos tentado fazer tudo na força do nosso braço, na força do nosso intelecto, na nossa capacidade humana. E temos deixado o Espírito Santo de lado. Aí o que acontece?
não conseguimos alcançar a santificação. Não conseguimos viver um processo de santificação na nossa vida, porque o processo de santificação está totalmente relacionado ao Espírito Santo. Só o Espírito Santo consegue gerar em mim a mente de Cristo. Por quê? Porque Ele é o conhecedor da mente de Cristo. Ele conhece a mente de Cristo como ninguém, sabe por quê? Porque desde a eternidade até a eternidade eles estão juntos. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Então, logo, ele conhece a mente e o coração de Deus, ele conhece a mente e o coração de Jesus, porque ele é o Espírito dele. Então, ele, estando em mim, ele consegue gerar essa mente. Então, que nós possamos buscar, amado, todos esses meios que nós falamos, né? Nós vamos fechar o nosso estudo agora, e nós vamos pedir a Deus que nós venhamos a buscar em Deus. Que esses meios nós possamos colocar em prática na nossa vida, que nós possamos nos aprofundar na palavra de Deus, amado. Fazer da palavra de Deus o nosso alimento diário. Que nós possamos confessar os nossos pecados e pedir a purificação através do sangue de Jesus. Que nós possamos orar sem cessar ao nosso Deus. Que possamos buscar ter a mente de Cristo e, acima de tudo, que nós possamos nos encher do Espírito Santo. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo. E se você deseja ser cheio desse Espírito, feche os teus olhos agora, que eu vou estar orando por você. Eu vou estar orando por mim também, porque eu também preciso ser cheia desse Espírito todos os dias da minha vida. Pai, mais uma vez nós chegamos diante de Ti, porque nós sabemos que o Senhor está aqui, então nós estamos nos apresentando a Ti, porque sabemos que o Senhor está presente nesse lugar. Para Te pedir, ó Deus, que o Teu Espírito nos ajude no nosso processo de santificação. Porque nós queremos ser santos, Pai. Porque a Tua ordenança na nossa vida é ser santo, porque eu sou santo. Então nós precisamos buscar essa santificação, nós desejamos essa santificação. E precisamos que o Teu Espírito Santo nos ajude a isso, Pai. Que Ele seja o nosso ajudador em todos os momentos da nossa vida. Para que nós possamos ter em nós a mente de Cristo e para que possamos pensar como o Senhor pensa. Para que possamos viver, Senhor Deus, uma vida livre do pecado, longe do pecado, Senhor. Mas que todas as vezes que nós pecarmos, que nós venhamos a ter a responsabilidade de confessarmos esse pecado, Pai. Para aquele que é fiel e justo nos perdoar. E que possamos estar sempre, Senhor Deus, orando e lendo a Tua palavra, nos alimentando, porque a Tua palavra nos fortalece, a Tua palavra nos sustenta, a Tua palavra nos mantém de pé. Então nos ajuda, Senhor Deus, a colocar em prática nas nossas vidas esses pontos, Pai. Para que nós possamos andar em santidade na Tua presença, Pai. Porque esse é o desejo do nosso coração. Mas às vezes o que falta na nossa vida, Pai, é a persistência para alcançarmos aquilo que o nosso coração deseja. Às vezes o que falta na nossa vida é termos disciplina, Senhor. Para que possamos gastar o nosso tempo buscando alcançar aquilo que o Senhor deseja nos conceder. Então que nessa noite, ó Pai, o Senhor nos ensina a ser perseverante na busca pelo Teu Espírito em nossas vidas, para que possamos transbordar e viver em santidade na Tua presença. Que o processo de santificação na nossa vida nunca venha, Senhor Deus, a estagnar, nunca venha a parar. Mas que cada dia nós possamos subir um degrau novo no nível de santificação e no nível de santidade contigo, Pai. Eu te peço isso nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Vamos estar cantando um louvor nesse momento para o término do nosso culto. Enche o templo de glória, sou Teu templo, agora o dos pés santos do Senhor. Enche o
nome do Senhor. Por conhecermos a santidade de Deus, né, amado? É gerado em nosso coração o desejo de sermos santos. Na próxima semana, eu te convido também a estar conosco para assistir na continuação desse estudo. Nós estaremos falando sobre o que é preciso ser santificado em nossas vidas. Amém? Aquilo que precisa ser santificado nós estaremos falando na próxima semana. E que você esteja conosco, cultuando a Deus e recebendo mais essa parte do estudo. Nós vamos estar impetrando a bênção nesse momento sobre a tua vida, para que você seja mais do que agraciado por Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. E que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa estar guardando as vossas vidas e os vossos corações em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.